Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem e se cuidando, afinal de contas, ainda vivemos tempos de dúvidas sobre estruturas gráficas de preço. Estruturas gráficas de preço, teoria de Dow, teoria de Elliott. A questão aqui é desenvolver um operacional simples, né? Das estruturas gráficas de preço que a gente sabe é que elas são formações, né, derivadas da ação do preço plotada na forma contínua ao longo do tempo. E a estrutura mais vigiada, celebrada e esperada e monitorada por analistas, traders institucionais que se utilizam gráficos de mercado para montar suas estratégias, é o que se parece num gráfico de preço com isso que eu estou desenhando aqui, uma estrutura de alta e uma estrutura de baixa. E isso, pela teoria de Dow, principalmente, né, para quem estuda, para quem olha gráfico, deve ter com certeza estudado e se aprofundado na teoria de Dow, é o que define a tendência imediata dos preços. A tendência imediata dos preços. Isso porque, né, essas estruturas nada mais são do que um conjunto de três movimentos contrários entre si, sendo que o terceiro movimento rompe a extremidade de outros dois. Então, é um conceito de prevalecência, né? De prevalecência, de baixa prevalecência de alta. Esse movimento rompe a extremidade de outros dois também contrários entre si, né? Contrários entre si, um para cima, um para baixo, um para cima e etc. Então isso aqui é uma estrutura de alta, isso aqui é uma estrutura de baixa, que define a tendência imediata dos preços. Outro conceito importante advindo desse tipo de comportamento na forma visto sob a forma gráfica é a questão dos suportes e resistências, rompimentos e fechamentos acima ou com um certo grau de afastamento do ponto de rompimento, criam a expectativa de que no ponto do rompimento, todo ponto de inflexão é um suporte, uma resistência. O rompimento desses pontos, ou não, gera a expectativa de que eles invertam seus papéis. Então isso aqui era uma resistência, o preço rompe, fecha acima, se desenvolve acima quando ele está voltando. Muitos robôs, muitos traders olham para essa região do topo, olham para essa região do fundo. Eu, por experiência de ficar olhando o mercado, e você, por experiência de ficar olhando o mercado, e se você estuda a teoria de Elliott, você vai entender, né, que esse ponto também passa a ser um ponto muito importante, que é o ponto de origem de toda a estrutura. O ponto de origem de toda a estrutura, o ponto de origem de toda a estrutura. Aqui está o topo mais baixo que o topo anterior, aqui está o fundo mais alto que o fundo anterior. Isto porque a dinâmica básica de preço que precede uma perna de tendência é um zigue-zague. Se ela se formou mais alto que isso aqui, ela está se formando contra um movimento aqui, no caso, de 400 pontos. Quando isto está plotado no gráfico e você diz a tendência de alta eu vou procurar por compras, você não vai pela lógica da dinâmica básica que precede uma estrutura de alta ou da dinâmica básica que precede uma estrutura de baixa, simplesmente chegar aqui, clicar aqui e dizer eu agredi o mercado aí porque é compra. Você vai esperar no mínimo que se desenvolva um outro comportamento zigue-zague e na tentativa de continuidade, no alinhamento entre tendências, e a gente já fala disso, tentar novamente a compra para aplicação de uma nova estrutura de alta. Porém, essa coisa que você espera aqui e exatamente na posição onde eu estou analisando, está se desenvolvendo contra um movimento de 400 pontos do mesmo jeito que essa. Porém, agora que a estrutura já fez tendência de alta, portanto é no passado, ele está também, por outras teorias e pelo que você vê do comportamento, contra um movimento de mais ou menos aí 800 pontos, tá certo? 700 pontos, um movimento maior. Então o risco para quem atua em suportes e resistências imediatos, é a ação do preço não ter liquidez o suficiente para manter o alinhamento entre tendências e vir visitar outros níveis
em relação não à última de alta ou à única de alta que estava ali no zigue-zague, mas agora contra todo o zigue-zague altista. Então, como o mercado, quando monta uma estrutura de alta e você diz é uma tendência imediata de alta, eu vou pensar em compras, no retrocesso ele está corrigindo uma estrutura de tamanho aumentado. Portanto, mercados que aumentam muito de tamanho na fase de tendência, correm o risco de aumentar o tamanho na fase de retrocesso, pullback ou correção. O valor entre extremidades em pontos é muito grande e o financeiro aumenta. Por isso, o terceiro conceito importante, estrutura de alta, tendência de alta. Estrutura de baixa, tendência imediata de baixa. Imediata. Segundo ponto, suportes e resistências. Terceiro conceito importante, tendência primária, secundária e terciária. Por isso é muito importante que dentro do conceito de tendência, que são topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, e não há a característica ascendentes no plural, descendentes no plural, se você não tiver dois topos e um rompimento de baixa, fundo descendente, não tem mais como ser ascendente. Na próxima vez que ele puxar, não tem mais como esses fundos serem descendentes, assim como os topos já o eram. A mesma coisa aqui, não tem como ser um topo descendente em relação a esse, como os fundos já o eram. Existe o conceito de tendência primária, secundária e terciária. A primária é aquela estrutura gráfica de preço que você vê pronta do lado esquerdo, imediata a ação dos preços agora para todos os efeitos de trading, day trading, scalp, etc. Essa é a primária. A secundária é aquela que puxa exatamente o pullback, retração ou reteste contra suportes ou resistências. A terciária é a ação mínima do preço desenhando qualquer uma delas. A primária, a secundária, a perna de tendência. Então, enquanto ele está descendo aqui, você está vendo baixa. Enquanto ele está descendo aqui, você está vendo a secundária de baixa sendo desenhada pela terciária de baixa. Quando a terciária reverte, você tem a terciária contra a secundária alinhada com a primária. Aí deveria chamar a nossa atenção. É aí que deveria chamar a nossa atenção. Esse conceito de primária, secundária e terciária talvez seja o mais importante, porque é o único que te faria ter uma atitude em conformidade com esta prática que é amplamente adotada mundo afora, pois isso significa um alinhamento de tendências. E mais do que isso, você não sabe se isso aqui vai se manter assim até o rompimento do topo e afastamento do topo. Mais do que isso é o que define a expectativa de que o mercado marcou um fundo ascendente como numa estrutura de alta deve ser, porque o que precede uma estrutura de alta é um zigue-zague. Ainda que ele seja maior, ele continua sendo potencialmente um zigue-zague, vou chamar assim, em prontidão, tentando ficar pronto. Então, há coisas simples na teoria de Dow que poderiam resolver problemas e questões muito, muito sérias do trader, simplesmente se o trader agisse em conformidade com os corolários da tendência de Dow. Se esperasse um fundo ficar minimamente pronto, que seria a própria tendência terciária, alinhando-se para o lado de uma estrutura a favor da qual você quer negociar por uma questão de probabilidade de dar mais certo, ou de ser menos difícil tradar a favor da tendência. Beleza? Então essa é a beleza do conceito de primária, secundária, terciária. Suportes e resistências indicam pontos de inflexão. Se esse ponto de inflexão for definitivo, por uma sorte do destino, este ponto de inflexão for definitivo, como este o foi no rompimento estrutural de alta, talvez, né, você entrar a favor do comportamento que define uma tendência de alta, a favor, né, do comportamento que define uma tendência de alta, em estruturas menores, se alinhando a partir de um zigue-zague, se alinhando
com a tendência primária, existe alguma possibilidade de, ainda que haja o aumento da estrutura, ainda que haja uma retração muito agressiva por causa do aumento da estrutura, essa retração aqui é maior do que a anterior, tudo que eu acabei de falar, porém, você confiaria no fato de que esse fundo pode ser definitivo e o mercado pode realmente desenvolver-se a seu favor. Então são 3 conceitos que a gente falou aqui, agora eu vou falar do último. A gente falou de estrutura de alta e de baixa como definidora de uma tendência primária ou primordial agora do preço. É uma estrutura gráfica desenhada pela ação do preço plotada na forma contínua, ao longo do tempo. Segundo, topos e fundos, eles se formam numa característica ascendente ou descendente em suportes. Esses suportes, quando a estrutura já está pronta, você tem os topos, os fundos do zigue-zague, o topo do zigue-zague, o fundo do zigue-zague e o próprio fundo da estrutura ou máxima da estrutura no caso de uma tendência de baixa. Você tem o fundo e o topo, você tem o topo e o fundo como referências. O mercado chegando aqui, você está vendo a proximidade, você está vendo isso, aquilo e aquilo outro. Você tem o fundo da estrutura, que seria um suporte mais longínquo, portanto, mais afeito a aumentar, a tentativa de aumentar a formação, isso tem a ver com busca de liquidez pelo grande player, e esse negócio não dá certo aqui, nessa tendência, contra a tendência dá certo, você vai tradear contra uma estrutura de baixa, o mercado vem e faz nova mínima. Terceiro conceito e mais importante para mim, tendência primária, secundária e terciária, que há um alinhamento de tendências, pois quando há um alinhamento de tendências entre a terciária e a primária, você pode ter um fundo mais alto que o fundo anterior ou um topo mais alto que o anterior, por causa das sequências de zigue-zagues descendentes ou ascendentes, em formações menores, para o mesmo lado que a primária. A partir daí, então, surge uma possibilidade operacional, já não é mais conceitual. Toda vez que eu tenho um movimento zigue-zague, com fundo definido aqui, o mercado está rompendo acima, eu trato esse fundo como fundo de uma possível estrutura de alta. Por ser uma sequência de fechamentos aqui e essa menor do que essa, indicadores como média móvel, linha de tendência que você plota no seu gráfico quando está rompendo, média móvel que vinha flat aqui, de repente vira para cima aqui, vira para baixo, vira para cima e vai embora, você já vê. Tudo vira para cima por causa dos fechamentos consecutivos maiores que os fechamentos contrários posteriores. Então, LTAs e médias móveis costumam mostrar para você onde está o nível máximo aceitável de um pullback de continuidade estrutural de tendência. Para que isso aconteça, você precisa se lembrar que existem 2 tipos de tendência. 3 vamos chamar assim, direções de tendência. A primária, a secundária, que é a contrária, e a terciária, que fica contra e a favor a primária, contra e a favor a secundária. Porém, a secundária só é contra alguém, uma só, é contra a primária. Quando o mercado está para fazer tentativas de rompimento de alta, a terciária se alinha com a primária. A terciária é uma estrutura pequena. Primeiro ponto, acompanha o mercado por 2 tempos gráficos, um pequeno e qualquer outro maior que você goste para ver os topos e fundos dentro do qual o preço está trabalhando. Segundo, acredite, quem dá suporte para pullback de estrutura de alta com característica de continuidade é LTA, LTB, cujo um indicador chamado média móvel ou conjunto de médias móveis, principalmente exponenciais, que dão peso maior para a ação imediata agora do preço, funcionam como LTAs e LTBs. Portanto, se isso quer se alinhar com uma estrutura de alta em progressão num tempo gráfico maior, ou só para ver a estrutura, é óbvio, eu não estou dizendo que a estrutura tem... O tempo gráfico é dono da estrutura.
Se a terciária quer se alinhar, este zigue-zague que você vê grande aqui no seu gráfico grande, que é este aqui, tem que ficar por média móvel. Mas os fractais que desenham este impulso, correção e impulso, zigue-zague, ascendente, perna de tendência, correção, pullback, retração, reteste, contra a única de alta, esta fase de projeção do preço, que vai caracterizar um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, é desenhado aqui e na perna de tendência por fractais menores, pois é a terciária. E isto obrigatoriamente tem que ficar por cima da sua LTA orgânica, não aquela que você desenha no preço, mas os preços de fechamento. Então ponha médias móveis de fechamento no seu gráfico e trade a favor. Rompimentos com pullback acima da média. O aumento da estrutura te levaria a botar um stop aqui. Com esse rompimento aqui, te levaria a colocar um stop aqui. Com este rompimento aqui, por cima da média, te levaria a colocar um stop aqui ou aqui. Porém, o alvo é da estrutura que você está vendo. O topo está lá, ó, acabou rompendo. Então, pernas de tendência e pernas de projeção, correção, perna de tendência, são desenhadas por terciárias ou fractais pequenos, como diz o Sr. Elliott. Tempos gráficos pequenos tem que se fazer o breakout da linha de tendência, o pullback por cima da linha de tendência, breakout e o pullback por cima, e romper todas as estruturas que desenham a linha de baixo para que isso aconteça. Essa é a beleza de tradar pela teoria de Dow de forma simples, usando não mais análise gráfica, mas análise técnica, porque existe o uso de um indicador. Então, para quem diz que médias móveis tem que tradar gráfico puro, tal, os puristas, está desprezando uma informação importante, porque a única coisa que você faz com relação a quem usa a média móvel, você que não usa, é gastar o seu dedo e o seu mouse na mesa, desenhando LTAs, LTBs e linhas. Quem usa média móvel não deveria precisar disso. Agora, essas médias móveis realmente são muito curtas, mas não faria muita diferença se você observar. Eu usar 17,34, eu usar 21,42, não faz muita diferença eu usar um conjunto de médias ou outro. E por que dois? Não existem duas instâncias de tendência. Imagina quantas tendências terciárias o mercado pode desenvolver, já que ele é o ruído do preço, para cima e para baixo. Então é importante a gente dar uma margem, como o senhor Charles Dow mesmo disse, ele transformou tudo em averages, em médias, em índices. A ação dos preços do mesmo setor, ele fez uma ponderação das indústrias e criou o Dow Jones Industrial, das indústrias de transporte, pegou as de maior peso, as de maior volatilidade, as que influenciam maior na média setorial e criou um índice. Então, tudo a gente tem que dar um desvio padrão. Então, use duas médias móveis e no mínimo 2 tempos gráficos e veja o comportamento de perna de projeção ou de tendência. Você olha para trás, você já está vendo o topo, você já está vendo o fundo, provavelmente esse zigue-zague já foi empurrada. Como sempre, a própria tendência faz papel de projeção, porque existe uma correção contra a última de alta ou toda a estrutura de alta, e está aí o aumento da correção, já com uma estrutura já pronta. Fundo, topo, fundo, e o mercado passa a desenvolver perna de tendência de novo e rompe o topo anterior e projeta-se acima do topo anterior sem nenhum pullback de alta ter sido estopado. Isso é característica de perna de tendência. Um abraço, fique bem.